Um outro sensor infravermelho, nesse caso aqui, um sensor ativo. Por que ativo? Eu tenho um elemento que é o transmissor, né? Então esse elemento aqui, ele transmite o sinal de infravermelho. Então eu tenho duas lentes de convergência, mas aqui dentro tenho dois sensores infravermelho que transmitem e geram um feixe, né? Tem a alimentação, né? Que é a alimentação dele, do sensor infravermelho. Tá? Alimento ele, só tem alimentação, LED indicação que ele está ligado, né? E as duas lentes que concentram, ele tem ajustes, né? De inclinação. Aqui eu tenho a entrada, o encaminhamento do feixe, eu consigo ver alinhamento aqui também, é um tipo de ajuste. Aqui o outro tem um parafuso de ajuste de inclinação, para inclinação, tá? E esse é o elemento receptor, né? Então a gente aqui tem o elemento receptor, também com os ajustes de inclinação, eu posso inclinar ele para ajustar. O parafuso aqui para me ajustar a angulação, né? Porque ele vai fixo, né? Vai na parede. Ele vai com essas lentes, né? As lentes aqui que vão na frente, aqui, ó, essa lente que vai na frente para proteger contra interferências de outros tipos de luminosidade, né? Então ele tem essa máscara, né? Para evitar. Então eu tenho ele, e esse é o receptor. Então eu tenho aqui os pontos de ligação. Eu tenho a alimentação, porque eu tenho o circuito eletrônico, o LED indicação que está ligado, o LED quando é acionado, o ajuste aqui de sensibilidade, né? Esse é o receptor. Então ele recebe o sinal. Se o feixe tiver algum corte no feixe, no caminhamento entre um e o outro, né? Ou seja, se um tiver virado para o outro, dessa forma. Se eu tiver interrupção do feixe, eu vou ter o acionamento, ele vai abrir, né? E aqui da mesma forma eu vou ter as ligações normalmente fechado, normalmente aberto, né? Nesse modelo. E a alimentação, né? Ele vem indicado, vem no manual, e aqui também ele vem as indicações de quem é quem, para a gente fazer a ligação na central e fazer. Esse aqui, ativo, por que ativo? Porque eu tenho ambos, né? Aqui no sensor infravermelho também é importante, nesse caso no passivo, ele também tem alguns ajustes que vocês têm que ver aqui, que é o seguinte, aqui, que é importante para a gente ver. Aqui internamente, aqui, ó, tem uma régua aqui, ó, e um ponto de indicação, que é o ajuste de altura, né? Quando você coloca ele de pendurado, né? Coloca ele instalado na parede, você consegue uma variação de altura. Com essa pequena inclinação eu consigo variar alguns metros de distância com relação à sensibilidade do feixe, né? Aí o fabricante vai indicar para você com qual distância aqui, qual distância você vai estar colocando em determinado. Então, se afrouxe e movimenta a placa, para qual altura você consegue atuar na distância, né, do sensor em relação ao ponto de onde vai ser, onde vai estar passando, né, ele vai estar verificando, tá? Eu tenho um jumper aqui que é para desativar ou ativar o LED. Por que desativar o LED? Você desativa o LED porque muitas vezes você não quer indicar que aquele sensor está funcionando ou não. Então você gera uma problemática a mais para quem estiver violando ou entrando dentro do seu local, né? Certo? Esse aqui é um outro modelo também, né? Também para ativar e desativar o LED, né? Também nesse aqui, na base dele também tem um ajuste de altura de regulagem para me determinar qual ponto, qual a distância que eu posso chegar, até que ponto eu posso chegar também no fabricante, tá? E com relação a ele, tá? Esse aqui eu também tenho o ajuste de sensibilidade, só que aqui está interno, está aqui dentro, tem um potenciômetro de sensibilidade. Alguns fabricantes vêm com esse ajuste de sensibilidade, ele vem com um jumper, né? Com um jumperzinho indicando mais sensível, menos sensível, né? Normalmente a gente sempre opta pelo meio, né? Nem no máxima sensibilidade, nem na mínima, justamente para evitar falsos alarmes, né? Esse sensor ativo e esse sensor infravermelho passivo, porque ele transmite e recebe o sinal infravermelho. Nesse caso, eu tenho um transmissor e um receptor em separado.
podem chegar, fiquem em distâncias grandes, né? Diferente daquele lá que eu tenho limitações do passivo. Eu tenho limitações até, normalmente o fabricante diz até 18 metros, e aqui a gente pode conseguir distâncias muito maiores, né? Dependendo do que o fabricante indicar, de 25, 30, 50 metros, né? Você fazendo o alinhamento e garantindo com que um feixe encontre com o outro, né? Você vai ter distâncias grandes, né? Como você tem um feixe emitido, né? Você consegue criar distâncias maiores. Aqui nesse modelo aqui, a gente pode ver o que eu falei para vocês, ó, com relação à sensibilidade. Aqui é o jumper de sensibilidade, ó. 1, 2 ou 3, nesse caso aqui, de um outro fabricante, da ECP. Tá? Aqui você ajusta aqui, pulso aqui de sensibilidade, né? Ele fala pulso porque é tempo, né, que registra, né? Registra de tempo, tá? Aqui é o parafuso de ajuste de altura e aqui nesse caso é a réguazinha olha lá, a régua de ajuste, né? Aqui eu solto esse parafuso e ajusto abaixo ou acima. E aqui a sensibilidade. Então eu coloco um jumper na configuração que o fabricante indica para sensibilidade. E aqui meu sensor infravermelho, nesse caso desse outro fabricante aqui, ECP, né? O infra passivo. Tá? Certo? Então esses são os sensores infravermelho. Ativo e passivo. De vários fabricantes, você tem vários fabricantes, né? A gente vai ter tecnologias diferentes, feixe duplo, feixe simples, né? Mas depois a gente fala mais especificamente sobre isso.